Olá, eu sou Ivana Bataglin, promotora de justiça, e agora nós vamos falar neste módulo sobre quando é que a violência sofrida por uma mulher se enquadra na Lei Maria da Penha. Nem todas as formas de violência contra a mulher estão abrangidas pela Lei Maria da Penha, porque a Lei Maria da Penha ela delimitou o espaço doméstico e familiar para sua incidência, porque é nesse contexto que acontecem a maior parte das violências contra as mulheres. Ao contrário do que a gente possa imaginar, as mulheres estão muito mais passíveis de sofrer violência dentro de suas casas do que na rua. A casa não é um lugar seguro para a mulher brasileira. Então, a Lei Maria da Penha prevê 5 tipos de violência que são abrangidas pela proteção da Lei Maria da Penha, né? É violência física, sexual, psicológica, moral e patrimonial. O que seria violência física? São várias as hipóteses: empurrar, sacudir, apertar os braços, tapas, socos, chutes, estrangulamento e enforcamento, sendo que estrangulamento e enforcamento é um indicativo sério de feminicídio. Se você passa por isso ou conhece alguém que passa por isso, essa pessoa precisa pedir ajuda. Lesões com objetos cortantes ou perfurantes, queimaduras, queimadura também é indicativo de feminicídio. E tortura. Tudo isso pode ser, né, alguma forma de violência física. E a violência psicológica? A violência psicológica ela é muito ampla, né? Ela pode se configurar em ameaça, chantagens, manipulação para que o companheiro ou o familiar consiga aquilo que ele quer, constrangimento, humilhação, insultos, isolamento. O isolamento é uma forma importantíssima de violência psicológica, porque o companheiro reclama de tudo que ela faz, onde ela vai, com quem ela convive, não gosta da família, ela acaba se isolando. E no momento em que essa mulher que está sofrendo violência precisa de ajuda, ela está sozinha. Ela não tem para quem pedir ajuda porque ela se isolou de todo mundo. E as pessoas já não podem ver o que está acontecendo com ela também, para poder dar um conselho e ajudar, porque ela está isolada. Proibir de estudar, de viajar, de falar com amigos e parentes são exemplos, né, de isolamento. Por incrível que pareça, em pleno 2024, a gente ainda tem famílias em que as mulheres são proibidas de trabalhar. A vigilância constante, a perseguição contumaz, que inclusive configuram um crime específico, que é o crime de perseguição, o crime de stalking. Limitar o direito de ir e vir, tirar a liberdade de crença, né, de religiosidade dessa mulher, distorcer e omitir os fatos para deixar a mulher em dúvida sobre a sua memória e sobre a sua sanidade, né? Isso até tem um nome em inglês, o gaslighting. A mulher fica achando que tá louca, né? Ela fica em dúvida se ela tá certa mesmo em relação a isso. A violência psicológica, ela é extremamente grave, porque é a violência psicológica que prepara o terreno para que as outras violências se instalem, de forma que a vítima está tão fragilizada que ela não consegue reagir e se libertar de todas essas violências. Por isso que ela precisa ser enfrentada e combatida. E recentemente nós tivemos o crime de violência psicológica, justamente para que se dê importância para algo que ficava solto. A Lei Maria da Penha previa essa espécie de violência, mas não havia um crime que pudesse ser correlato, então, quando acontecia essa violência psicológica dentro das relações. E nós temos também a violência sexual. A expressão máxima da violência sexual é o estupro. Mas também nós temos que pensar em outras formas que parecem, são mais sutis de identificar, como, por exemplo, obrigar a mulher à prática de atos sexuais que causam desconforto ou repulsa. Ela não quer, mas há chantagem, há alguma forma de manipulação para que ela acabe aceitando aquilo que ela não quer. Isso é violência sexual.
Impedir o método de uso contraceptivo, forçar essa mulher a ter um aborto é violência sexual. Forçar o matrimônio a mulheres que são, a crianças que são obrigadas a casar. O Brasil é o quarto país no mundo em casamentos infantis. O primeiro na América Latina em casamentos infantis. É disso que a gente está falando. Isso também é violência sexual. Forçar a gravidez, forçar a prostituição por meio de coação, chantagem, suborno ou manipulação. E também limitar ou anular o exercício dos direitos sexuais e reprodutivos das mulheres. Tudo isso é violência sexual. Quando uma mulher tem direito ao aborto legal previsto em lei, quando, por exemplo, o aborto, a gravidez decorrente de estupro, e ela procura os serviços de apoio para realizar o aborto e não consegue aceder, isso também é violência sexual praticada por parte do Estado. É uma violência institucional. E a violência patrimonial? A violência patrimonial ela é mais comum do que a gente possa imaginar. Quando ao controle do dinheiro dessa mulher, quando deixa de pagar a pensão alimentícia para os filhos, ele atinge indiretamente essa mulher, isso é uma violência patrimonial. Destruição de documentos pessoais, aí furto, estelionato, extorsão ou dano, privar de bens, de valores, de recursos econômicos e causar danos propositais aos objetos dessa mulher, dos quais ela goste. Objetos que têm um valor emocional para essa mulher, ou então que tem um valor mesmo. O mais comum é quebrar o telefone, né? Que na verdade também é uma forma de comunicação dessa mulher com o mundo externo. É uma forma que ela tem de sair do isolamento. E é bastante comum a gente ver essa forma de violência patrimonial. Como violência moral, a gente pode pensar, acusar a mulher de traição. É algo bastante comum. Fazer críticas mentirosas, expor a vida íntima dessa mulher, rebaixar essa mulher por meio de xingamentos que incidam sobre a sua índole e desvalorizar a vítima pelo seu modo de vestir, pelos seus gostos, pelas coisas que ela aprecia. São várias as hipóteses de violência moral. E onde é que ocorrem as violências que são amparadas pela Lei Maria da Penha? A Lei Maria da Penha, ela delimita um espaço para que então seja amparada, né, pela legislação. A primeira delas é no âmbito da unidade doméstica, que a lei diz compreendida como espaço de convívio permanente de pessoas, com ou sem vínculo familiar, inclusive às vezes esporadicamente agregadas. Então aqui, todo mundo que mora naquela casa, mesmo que não sejam parentes, por exemplo, uma república, vários estudantes morando numa casa. O que acontecer ali dentro está amparado pela Lei Maria da Penha, porque é o âmbito da unidade doméstica. A empregada doméstica também é amparada pela Lei Maria da Penha, porque ela reside naquele âmbito de unidade doméstica. Então, se o patrão praticar uma violência de gênero contra ela, ela terá direito a todos os benefícios que a Lei Maria da Penha traz, a todas as garantias que a Lei Maria da Penha traz às mulheres. Também lares temporários, né? Qualquer lugar em que as pessoas convivam no mesmo espaço. A outra hipótese é no âmbito da família, que a lei diz compreendida como uma comunidade formada por indivíduos que são ou se consideram aparentados, unidos por laços naturais, por afinidade ou por vontade expressa. Então aqui nós temos todos os familiares. Então é o filho contra a mãe, o pai contra a filha, o companheiro contra companheiro, o namorado contra a namorada, o neto contra a avó, e também aqueles que, tio, avô, né, primos também, e também aquelas pessoas que não são familiares, mas se consideram da família, como o dindo,
né? O padrinho, aquela pessoa que não é necessariamente. E também aqueles que são parte da família por afinidade, como é, por exemplo, o padrasto, que ele não é família de sangue, mas é por afinidade. Então, o padrasto, as pessoas que fazem, e aí os parentes desse padrasto, porque fazem parte no âmbito familiar, né? A outra hipótese é qualquer relação íntima de afeto. E aí diz a lei, na qual o agressor conviva ou tenha convivido com a ofendida, independentemente de coabitação. O que é coabitação? Coabitação é morar junto. Então, ainda que tenha morado junto ou não tenha morado junto, não interessa. Para a lei, esta mulher está protegida. Então, exemplo, marido ou ex-marido, companheiro ou ex-companheiro, namorado ou ex-namorado, ficante ou ex-ficante. Porque houve, mesmo nessa relação que é mais efêmera, como é a do ficante, né? Ainda assim houve uma relação íntima de afeto. E também se aplica às mulheres prostitutas, mesmo que seja uma relação contratual. Há aí sim uma relação íntima de afeto. E quem está sob a proteção da Lei Maria da Penha? Né? Há uma dúvida, né? A lei se aplica a todas essas relações, e em relação ao que eu comentava antes, é importante mencionar que é sempre o homem será o autor da agressão e a mulher será a vítima. Mas no caso de relações homoafetivas entre mulheres, também se aplica. Então, a lei também se aplica às mulheres lésbicas. Mas quem é que está sob a proteção da Lei Maria da Penha? São somente as mulheres. Os homens, se eles sofrerem uma agressão por parte de uma mulher, digamos, um homem sofreu uma lesão, uma agressão por parte da sua companheira, da sua esposa, da sua namorada. Ele tem direito de fazer um registro de ocorrência, ela será processada pelo Código Penal, pelo crime que praticou, porque ele também está protegido pela lei. Mas ele não terá direito aos benefícios, às garantias que a Lei Maria da Penha dá às mulheres, justamente porque as mulheres são a parte mais vulnerável nas relações dentro da sociedade que nós vivemos, que é uma sociedade extremamente desigual para as mulheres. Então, medida protetiva de urgência, possibilidade de prisão preventiva, mesmo com crimes com a pena menor, isso tudo só cabe para relações em que as mulheres são vítimas. E quando nós falamos em mulheres, nós também estamos falando de mulheres transgênero, porque mulheres transgênero são mulheres.